Hoje nós vamos ter uma aula sobre consistência de personagem. Já aviso que essa aula vai ser longa, porque eu vou bem a fundo nos detalhes da consistência de personagem no VL3. Então vamos lá, como que eu crio um personagem mais detalhado? Eu utilizo o JSON, tá? O JSON, para quem não sabe, eu não vou entrar em detalhes do que é o JSON e esse estilo de prompt, tá? Mas pense da seguinte forma, vou fazer a seguinte analogia. É uma forma de promptar onde você consegue ser minuciosamente detalhista com todos os requerimentos que você tem para o seu personagem e para o seu vídeo. Vamos pensar aqui um jovem ruivo. Então pensando em alguma coisa assim, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando para você copiar pessoas reais, eu estou explicando para você como que você pode pegar uma ideia. Estou pegando o primeiro cara que estou vendo aqui na frente, tá? Vou pular essa foto e vou pedir para ele o seguinte. Me entregue um prompt onde você me diz a estrutura facial e todos os detalhes minuciosamente desse português foi de arrasta aqui, dessa imagem que eu te enviei. Quero muitos detalhes. Desde o rosto, cabelo, basicamente isso, cabelo em JSON, tá? Então, lógico que não é tão bem promptado quanto o chat que eu tenho pronto para os mentorados, mas aqui você já vai ter uma resposta do próprio ChatGPT, beleza? Em JSON, ele vai te entregar todas, ó, ele começou já a promptar para você. Você vê que é um código um pouco diferente. Ele não é um negócio que muito complexo para você entender, porque você consegue entender aqui que ele até separa em cor para você, ó, o que é o que ele está dizendo em rosa e explicando em verde, né? Então, qual que é a aparência de idade? Ele está quase virando adulto, né? Tá ali adolescente, no fim da adolescência, né? Ó, ele está falando sobre o shape do rosto, ó, oval. Qual que é a linha da mandíbula, queixo. Então você vê que é um nível de detalhamento de prompt que já começa a ir para outro nível, ok? Aí você vem aqui, você vai copiar esse código, ok? Você vai vir aqui no seu Nano Banana, né, no Flow, para quem não sabe, aqui é o site Flow. Você vai colar esse prompt, ok? E você vai dar aqui criar imagem. Vamos começar com imagens horizontais, a gente vai deixar aqui em duas formas. Ok, assim que ele terminar de gerar, dependendo do resultado que ele entregar, a gente vai poder fazer alterações conforme necessário. Por exemplo, a intenção não é que ele entregue idêntico, tá? Lógico que se ele entregar idêntico, maravilhoso, que ele realmente acertou o prompt. Mas ó, o que ele pegou? Ele pegou a ideia do seu personagem que você mandou e ele replicou isso em JSON. Dá para você trazer mais próximo? Tem. Você pode ir refinando esse prompt aqui, olha. Ó, vamos dar uma olhada como que saiu a imagem. Ó. O queixo não está quadrado, não está com o furinho no queixo. Ele está com uma semelhança muito de criança, ele não está parecendo um adolescente. Então assim, a questão a sobrancelha também está diferente. Então você pode vir aqui e refinar, olha. Você vem aqui, por exemplo, você pega essa imagem aqui, coloca de referência para ele, tá? Procurar aqui, a gente coloca aqui e fala para ele assim, ó. Essa foi a imagem gerada. Como pode ver, há muitas diferenças. A sobrancelha está divergente, a boca está parecida, ó. O queixo e a estrutura facial também estão diferentes. A cor do cabelo não está igual. Corrija todas essas falhas que você vê e me entregue um novo prompt. Então o que ele vai fazer? Agora ele vai analisar o que foi gerado, ele vai analisar a referência inicial e ele vai corrigir o nosso JSON e entregar um JSON bem mais detalhado e bem mais específico. Quem entregou para nós um outro JSON, tá?
Você vê que ele já começou a detalhar muito mais, ó. Ele já começou a mudar totalmente o que estava de JSON aqui. Ele já começou a entregar um prompt para nós focado, ó. Olha a quantidade de detalhe que ele começa a adicionar. Vamos lá testar como ficou a geração desse nosso personagem, que se ele chegou mais próximo do que é o que a gente queria. Inclusive, se você está querendo crescer esse ano na questão da IA, que sem dúvida alguma 2026 vai ser o ano da inteligência artificial, vai ter muito dinheiro para ganhar, quer ter uma pessoa te mentorando, te ajudando a crescer nesse ramo aqui. Minha mentoria tá abaixo. Pessoal, ele terminou de gerar aqui e dá uma olhada. Ele ainda não está idêntico, porém ele já começou a chegar no que é que a gente queria, né? Afunilou o rosto igual desse afunilado, coisa que estava oval aqui, ó, não estava certo. Ele já começou a corrigir, ó. Ele já pegou os detalhes a mais, até do olho, a cor já. E agora vai num trabalho de você corrigir. Por exemplo, o cabelo não está idêntico. Quero que ainda arrume esse cabelo. Já melhorou. Olha o cabelo como que estava aqui. Olha o cabelo como que tá aqui. Ó, ele já começou a pegar até o penteado do cabelo. Então aqui, se você quiser ir além e realmente querer deixar cada vez mais idêntico, você vai repetindo esse processo. Agora, se você vier aqui e falar assim, não quero mais parecido com ele, eu quero mudar eu mesmo a referência dele. Ao invés que ele seja ruivo, agora eu quero promptar, vou falar para ele assim, ó, eu quero que ao invés de ruivo, quero que ele seja moreno, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai trocar o prompt do ruivo por um homem moreno. Como você pode ver, ele já gerou nosso personagem. Você viu que a semelhança está extremamente próxima, porém agora ele é moreno. Então nós já mudamos, alteramos aqui o nosso personagem. Agora vamos tentar gerar vídeos consistentes com esse personagem, ok? Eu vou primeiro salvar esse personagem para eu ter como referência. Eu vou voltar lá no ChatGPT e eu vou entregar para ele o seguinte. Eu vou colocar a imagem de referência que foi gerada aí com esse último prompt e vou falar para ele o seguinte. Esse foi o personagem gerado pelo nosso último prompt em JSON. Agora quero criar um vídeo com esse personagem, evitando mudanças na aparência. Você pode brincar um pouco, tá? Porque como a gente vai explorar uma questão de vídeo, nós podemos já começar a modificar um pouco a cena e até já começar a atrelar alguns atributos a esse personagem, como o jeito que ele fala, se ele é uma pessoa agressiva, se ele é mais calmo. A gente já consegue adicionar alguns detalhes nesse personagem. Então nós podemos colocar aqui, ó, nosso personagem é calmo, porém valente, tem senso de herói. A gente agora vai gerar um vídeo onde ele está chegando na escola. Vamos pegar esse vídeo em JSON. Ele vai gerar todo o prompt, tá? Inclusive não só a imagem, como o vídeo pode ser gerado em JSON também. E isso é maravilhoso. O JSON para vídeo, eu falo para vocês, vai se tornar um vício na vida de vocês. Vocês não vão promptar mais normalmente, vocês vão querer esse nível de detalhamento. Inclusive, você consegue até colocar milissegundos de controle aqui. É realmente fantástico. Então, vamos copiar esse código e a gente vai fazer o primeiro teste em vídeo somente na função texto para vídeo. Vou colocar aqui, vou pedir para ele gerar o vídeo. Ele gerou algo totalmente diferente do que a gente queria, né? Afinal, o nosso personagem, ele está aqui, né? São pessoas discrepantes. Então, você vê como é difícil aqui, ó. Como é difícil você manter a consistência. O que eu fiz para tentar ainda salvar isso daqui no prompt? Eu pedi para ele, eu tirei um print e falei assim, ó, tá errado. Olha de novo a imagem inicial nossa. Aí ele gerou outro prompt. Eu colei lá. E aí ele tentou esse resultado aqui. Agora você pode entrar de novo nessa fase de refinamento até você chegar aonde você quer, tá? Ou nós vamos seguir para a parte melhor, que é a próxima, onde a gente realmente consegue atrair
a questão da consistência de personagem a um nível extremo em vídeos. Pessoal, agora é a hora que o negócio começa a ficar legal, onde a gente começa a realmente ter consistência no personagem, que é quando nós utilizamos essas duas ferramentas, que é frames para vídeo e elementos para vídeo. Tá? Frames para vídeo, o que é essa ferramenta? Ela nada mais é que uma ferramenta onde você dá uma cena inicial e uma cena final pro vídeo. Porém, não é obrigatório você colocar uma cena final, ok? Então você pode vir aqui adicionar um frame inicial para startar o vídeo. Então, o que a ferramenta ela vai entender? A partir dessa imagem, eu vou começar um vídeo. Então, é por isso que é muito importante o seu take inicial, tá? E a segunda ferramenta, a elementos para vídeo, você simplesmente fornece um elemento visual para a ferramenta. Então, você fornece a imagem de algo, um prompt, e aí a ferramenta ela vai se virar para incrementar esse elemento dentro do vídeo, beleza? Diferente do frame, onde a gente realmente dá o start inicial para a ferramenta, tá? Vamos começar pelo frame, pelo vídeo, e a gente vai fazer o seguinte processo. Nós vamos copiar esse mesmo prompt, ok? Vamos seguir com o mesmo prompt em JSON, só que agora nós temos uma diferença grande. Nós vamos vir aqui em adicionar, vamos fazer um upload, nós vamos pegar a imagem de referência do nosso modelo, né? Do nosso influenciador que nós criamos, ok? Vamos esperar carregar aqui, carregou ele. Agora a gente vai girar e vai ver se a gente vai ter uma consistência superior com a nossa imagem de referência como frame inicial, ou se a gente vai ter uma consistência superior. Pessoal, agora você vê como a imagem acontece. Agora o nosso personagem está idêntico ao da referência, tá? Por isso, essa ferramenta ela se torna imprescindível quando você quer a consistência de personagem nos seus vídeos. Agora a gente utilizou uma imagem de referência e ele gerou esse resultado para nós. Vamos dar uma olhada aqui. Você pode ver que é exatamente o nosso personagem. Aqui ele conseguiu realmente, ele usou o prompt dele, chegou na escola, que foi o que a gente pediu. Porém, agora ele realmente reproduziu o personagem da jeito que a gente queria, tá? Pra gente não perder muito tempo, eu já até gerei, eu coloquei aqui o mesmo prompt, eu adicionei a mesma imagem, só que aqui eu coloquei elementos para vídeo, para vocês verem a diferença que vai ser o resultado final. Um adendo, no elementos para vídeo você consegue adicionar mais referências. Então, por exemplo, você consegue colocar 3 ou 4 personagens, mas já vou entrar nessa questão aqui para não sair errado, ok? Vamos por partes. Primeiro a gente vai engatinhar para depois a gente começar a andar, para depois a gente começar a correr, ok? Então aqui a gente fez o frame para vídeo e aqui vai ser o nosso primeiro elementos para vídeo. E aqui é o resultado com elementos para vídeo ao invés de frames para vídeo. Pode ver que ele reagiu muito bem também. Até porque nós estamos falando de prompt simples. A gente não entrou em nada mais avançado no quesito de ação, no quesito de movimentação desse personagem, o que ele vai falar. A gente ainda só está tratando consistência. Então a gente pode dizer que com certeza nós conseguimos uma consistência de personagem no vídeo. Então a gente pode colocar esse personagem agora como um médico, a gente pode colocar ele em outras situações. E eu quero testar isso com vocês. Então, ainda utilizando o elemento para vídeo, nós vamos mudar um pouquinho esse prompt aqui. A gente vai agora transformar esse personagem, ok, em outros ambientes. A gente vai poder agora, por um exemplo, pegar esse mesmo personagem, ok, e falar o seguinte: agora vou utilizar a imagem de referência do meu personagem. Porém, vou dar o vídeo. Quero um vídeo estilo noir nos anos 1500. Meu personagem é um arqueiro
e está no topo de uma torre do castelo, ok? Então a gente agora vai transicionar, a gente vai manter a mesma consistência de personagem e a gente vai simplesmente alterar todo o cenário, todo o vídeo e a gente vai conseguir criar algo totalmente do zero. Pessoal, gerado o vídeo aqui, vamos dar uma olhada como que ele ficou? Aqui vocês podem ver que a gente manteve a consistência de personagem, porém a gente já alterou totalmente, a gente já entrou aqui num vídeo medieval. Então eu quero testar uma outra coisa aqui, que é uma alteração total. Agora eu quero manter a mesma consistência de personagem, mas quero transformá-lo em um estilo de história em quadrinhos. Ele é um lutador musculoso e vai lutar com um personagem que parece o Goku. Soltar esse prompt para ele e joguei lá no Elementos para Vídeo. E foi isso que ele me entregou. Ó. You think you're ready for this? Yeah, let's find out. Então, já vi. O Vel 3, ele não é muito forte para anime, para história em quadrinho, tá? Tem ferramentas melhores que isso, mas a intenção é mais mostrar que nós conseguimos pegar essa pessoa real e transformar ele até em uma história em quadrinho. A primeira coisa que eu quero é ter a minha referência dos personagens que eu vou estar utilizando, ok? Então eu vou criar uma imagem onde eu tenho esse personagem principal como referência, ok? E eu vou falar o seguinte para ele, eu vou trocar aqui para criar imagem, eu vou falar assim, esse personagem é um dos esse personagem em anexo é um dos personagens. Quero que você crie mais dois e coloque junto na foto. Gerou aqui para mim a imagem. Eu gostei porque teve um contraste aqui, um homem negro, uma ruiva e esse moreno. Eu já baixei a imagem, eu vou estar linkando aqui no meu chat GPT para ajudar ele a definir a cena que a gente vai criar, tá? Eu vou colocar aqui a imagem dos três e eu vou falar o seguinte: agora esses três são nossos personagens. Quero colocar eles em uma cena e estão roubando um banco. A mulher ruiva diz ao homem negro: corra, a polícia está vindo. E a gente vai gerar isso, ele vai gerar para nós. Vamos lá, pessoal, gerou aqui, lembrando que eu tive que fazer uma troca, tá? Aquela imagem que eu estava utilizando do homem negro, ele por algum motivo ele estava reconhecendo como uma pessoa real, uma pessoa famosa, tá? Então eu tive que substituir pela segunda imagem, que é essa daqui, tá? Mesmo prompt, eu só troquei o negro, né, esse homem por essa loira aqui, e aí passou, e ele estava reconhecendo como uma pessoa famosa, tá? A hora que eu fiz isso, obviamente eu troquei a fala dessa ruiva, né, que ela ia falar pro homem, falando para ela, né, e vamos ver como ficou o resultado. Corra, a polícia tá vindo! O importante é a consistência, então você concorda aqui que a gente teve uma consistência de 3 personagens, ok? E no prompt do JSON, quando eu pedi para essa moça falar diretamente com essa moça, ele respeitou. Porque muitas vezes ele acaba bugando e aí ela fala com ele ou ele que fala com ela. Então o JSON ele travou na ruiva falando com a loira e deixou ele em branco. Então foi exatamente o que foi pedido, né? Se a gente voltar lá no prompt, né? No primeiro, né? Eu tinha pedido para lá, ó, a mulher ruiva diz ao homem negro: corra, a polícia está vindo. Eu simplesmente alterei aqui, né? Eu pedi para assumir, ó. Ao invés do negro, coloquei a mulher loira. Faço o mesmo script, trocando o negro pela loira. Então, nisso, a gente conseguiu chegar exatamente no mesmo resultado que a gente queria aqui e mantendo a consistência e travando no prompt o que a gente realmente quer e não deixando fazer a IA fazer do jeito dela, tá? Agora, você tem uma outra opção de estar fazendo isso também, né? Aqui lembrando que eu utilizei a imagem dos 3 juntos. Vamos supor que nessa cena você tem esses 3 personagens no seu vídeo, ok? Porém, nessa cena só vai aparecer a ruiva e a loira. O rapaz não vai aparecer.
Então, o que a gente pode fazer numa situação dessa? A gente volta aqui no ChatGPT e a gente vai fazer o seguinte. Agora eu faço uma cena que está somente a ruiva e a loira em frente ao hotel no Brasil. Elas estão na frente de um carro conversando em português. Ele gerou esse prompt para mim. Eu simplesmente copiei o prompt, colei aqui e utilizei a mesma imagem. Tá? Mas você pode falar, mas pô, se eu estou utilizando essa imagem aqui de referência, eu não vou ter um problema e esse cara vai aparecer onde ele não deve? Não, porque o prompt JSON ele vai travar. Esse cara não aparece no prompt, então ele não tem lugar no vídeo, ok? Então se você vê o que ele gerou aqui, ó lá, e vocês estão vendo aqui, ó, a imagem de utilização, eu coloquei os três, ó, tá os três aqui, ó, o prompt que foi usado para criar esse vídeo. E aqui ele não aparece no código JSON. Então qual foi o resultado? Eu usei a referência, o código de JSON puxou a ruiva e a loira. O cara sumiu. Ó. Você acha que esse hotel é bom? Parece sim, fica bem localizado. Entendeu? Então aqui ele deu um bug no olho aqui. Nossa. Jake, excelente, tá bom? Você acha que esse hotel é bom? Parece sim, fica bem localizado. Enfim, o importante é, vocês viram que se você tem a imagem de referência padrão, eu até sugeri que se você quiser, faz separado. Pode fazer um personagem por cada, tá? Mas se você quiser, faz um arquivo padrão, onde você coloca os personagens do seu vídeo, por exemplo. Você vai fazer um vídeo de um herói e um ladrão. Cara, coloca esse herói e esse ladrão na mesma foto, porque toda take, toda cena que for aparecer os dois, ou que for aparecer um deles só, se esse personagem estiver bem descrito no seu prompt JSON, o outro não vai aparecer, entendeu? Porque ele só vai buscar da imagem de referência exatamente o personagem que está em questão no prompt. Então, não é uma simples ferramenta onde você coloca a imagem de referência que você esquece. Não, o prompt tem sim peso e no que ele vai usar dessa imagem de referência que você forneceu para ele. Pessoal, a gente vai entrar agora no calcanhar de Aquiles do VEL3, tá? Que é a consistência de voz, tá? E áudio. O VEL3 ele tem algumas limitações, né? As pessoas ficam questionando muito sobre a mudança do áudio, a mudança da voz, como manter a voz consistente do personagem nos vídeos do VEL3. E sendo bem direto e sincero com vocês, não existe uma forma definitiva, tá? Porque através de prompt você não consegue, por exemplo, decidir exatamente a entonação, a voz específica que esse personagem vai falar. Você consegue colocar, sem dúvida alguma, como essa pessoa está falando, se ela está falando, ela está brava, se ela está calma, se ela está gritando, se ela está falando baixo, tipo um ASMR. Você consegue colocar se a voz dela é fina, se é uma voz grossa, mas você não consegue ter uma consistência vocal, ok? Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos dar uma olhadinha nesses dois vídeos, se não me engano ela falou, a gente consegue ter uma ideia, tá, de fala. Você acha que esse hotel é bom? Vamos citar outro? Então, tá bom. Você acha que esse hotel é bom? Você acha que esse hotel é bom? Você vê, as duas falas ficaram bem parecidas, tá? Nesse caso aqui, a gente não teve um problema de alteração de voz. Maravilha, ok? Mas vamos supor que nós tivéssemos esse problema. E isso acontece, tá? Deixa eu ver se nesses dois vídeos aqui teve alteração. Corra, a polícia tá vindo! Jesus. Corra, a polícia tá vindo! Por incrível que pareça, agora ele tá tendo uma consistência legal, tá? Mas vai acontecer às vezes, tá? Que você vai ver que o vídeo que você gerou nesse take aqui não condiz com esse e não condiz com esse. E aí você vai ficar preocupado, você vai falar assim, nossa, como é que eu corrijo isso, tá?
Você tem algumas artimanhas, tá? Que você pode literalmente ditar a voz do seu personagem. Você pode falar aqui que a voz da vamos fazer assim, ó. Refaça o último prompt. A voz da loira é mais grossa e ela fala mais bravo, ok? A voz da ruiva é mais fina e ela fala gritando. Vou falar gritando porque eu vou ficar irritado. Ela fala mais agudo, ok? Então a gente vai dar um pouco mais de característica na voz delas, beleza? Porém, você vai ver que não tem como a gente manter uma consistência vocal, porque hoje o VEL3 ele é um modelo de linguagem, né? Não vou entrar nesse específico do que é um LLM aqui nesse vídeo, né? O que é o VEL3 em si, mas ele consegue ter uma consistência visual, porque você consegue adicionar essa imagem. Vocês lembram quando a gente fez aqui os primeiros vídeos, onde a gente sofria para manter a consistência, mesmo com o JSON, porque faltava, olha a consistência que ele entregava, olha a consistência que ele entregava. Gente, isso acontece também na voz. Ele não consegue ter a voz de referência. Então, se você tivesse aqui um botão onde vou adicionar a voz de referência, aí ele simplesmente ia juntar a imagem, a voz de referência e ia te entregar um vídeo com aquela voz. Seria o melhor dos mundos. Não é a nossa realidade atualmente, tá? Então a gente tem que trabalhar com outro tipo de forma, tá? Tem como fazer um vocal perfeito, onde vai estar sempre tendo uma consistência vocal? Tem. Se você utilizar um sistema de clonagem de voz, tá? Se você for uma pessoa extremamente perfeccionista, e você fala assim, além de gerar os vídeos, eu vou gerar o áudio em outra ferramenta, por exemplo, no Minimax ou no Eleven Labs. E aí você vai sobrepor os vídeos com essa voz clonada gerada em outra IA para manter 100% de consistência vocal. A outra forma de você corrigir esse problema do problema vocal, de você não conseguir encontrar a voz da pessoa, é simplesmente você gerar várias vezes o mesmo vídeo, tá? Porque em algum desses vídeos, o próprio VEL3 vai te entregar na voz correta, tá? E isso acontece com frequência. Às vezes esse vídeo que você gerou, a voz saiu totalmente diferente do que era para sair, e você gera mais uma, duas, três, quatro vezes, na terceira vez você vê que a voz ficou na entonação correta, beleza? Vamos ver aqui no que ficou. Hein, Luciano? Você acha que esse hotel é bom? É o que tem. Vamos logo. Você acha que esse hotel é bom? É o que tem. Vamos logo. Você viu que mesmo eu colocando um input de som ali para ela ser mais brava, ela não conseguimos chegar muito próximo disso, porque o VEL ele realmente acaba pecando um pouco nessa questão de voz, tá? Então, para as pessoas que ficam muito nessa questão da voz, o que meu conselho, tá? O que eu faço quando não é um conteúdo que precisa de uma voz consistente, né, extremamente, que você vai fazer uma geração no Eleven Labs, é simplesmente replicar o vídeo várias vezes. Porque você vê que ele até mantém, ele meio que grava uma voz ali para a pessoa, porque você vê que não mudou muito a voz dela e nem dela entre os takes que a gente fez, tá? Então vai de você gerar mais um, até chegar na entonação da voz que você estava anteriormente, beleza?